Beleza. Então, primeiramente, eu agradeço a todo mundo pela presença. Muito obrigado ao capítulo estudantil da PGUERJ. É muito bom ver o capítulo vivo e saudável da forma que está hoje em dia. É, Como a Raquel citou, eu fiz parte desse capítulo desde 2015 na faculdade até o final. Ele me trouxe muitas experiências boas. Eu acho que o caminho que todo mundo está seguindo no capítulo é um caminho muito bom. E, e poder contribuir com o trabalho de vocês também é uma honra. Então, agradeço pelo convite. Como a Raquel citou, meu nome é Ricardo, eu sou graduado também, eu sou graduado em Geologia na UERJ, né? Estou trabalhando na Exxon há um ano. Atualmente eu estou atuando no pré-sal, e um pouco na Bacia de Sergipe-Alagoas também. Basicamente, tenho um pouco de experiência em interpretação sísmica e geofísica aplicada também. Antes que eu inicie a apresentação, é bom citar que essa apresentação não tem nenhuma relação com a minha atuação na ExxonMobil. Esse é basicamente um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na UERJ. Foi parte da minha monografia. Creio que o objetivo da apresentação é basicamente expandir as técnicas de elaboração de TCC do pessoal. Sei que a gente tem muitos estudantes aqui de geologia ou alguma área que tem alguma ênfase no petróleo. Para você que gosta de exploração e pretende trabalhar com a área de Nova Fronteira, eu acho que isso é um trabalho muito legal. É um passo a passo de como um geólogo faria inicialmente para avaliar uma região. E, claro, isso se aplica também na indústria, quando vocês tiverem a oportunidade de trabalhar nela. Começa aqui com um título da minha monografia. Ela é basicamente Bacia do Acre, interpretação sísmica e integração com dados de métodos potenciais. Eu pedi para que adicionasse a palavra características, porque eu falo muito desse interesse na bacia, eu falo muito das características dela. O meu orientador foi o professor Dr. Miguel Mani, da UERJ, e como co-orientador desse trabalho foi o mestre Rafael Vasconcelos. Ele atualmente é especialista da ANP na Superintendência de Exploração. Com isso, seguindo, isso aqui é basicamente um sumário. Eu vou iniciar com uma breve introdução do trabalho, de como eu cheguei na ideia de mexer com a Bacia do Acre. Eu sigo falando um pouco do contexto geológico dela. Eu depois trago alguns materiais que eu utilizei, alguns métodos, alguma metodologia. Depois de toda essa fase inicial, a gente começa a entrar um pouco nos detalhes, nos resultados. Tem algumas discussões, alguns assuntos que são levantados e algumas recomendações também, até para trabalhos futuros. Então, quem estiver procurando algum assunto para abordar na monografia, alguma coisa do tipo, eu acho que é uma ótima oportunidade ficar até o final para vocês observarem essa oportunidade surgir. Então, prosseguindo, tá, trabalho. Aí todo mundo me pergunta basicamente por que Acre? Ninguém está olhando para o Acre agora na indústria, que tá todo mundo olhando para o pré-sal, todo mundo está interessado em Sergipe-Alagoas, na bacia do Parnaíba, no onshore, a Eneva está lá perfurando muito poço. Por que bacia do Acre? Bom, é exatamente por isso que eu escolhi a bacia do Acre. Como ela tem uma fase exploratória muito longa, porém com muito pouco sucesso. Ela é ainda classificada como uma bacia de nova fronteira, ou seja, ela ainda não teve nenhuma descoberta considerada comercial. Ela é a única bacia sedimentar de antipaís do Brasil, ou seja, é a única bacia que ela tem uma influência direta dos Andes sobre. Ela tem 11 poços perfurados nela, é uma área muito extensa para 11 poços perfurados até hoje. Quando a gente compara, esse dado pode estar um pouco desatualizado, tá? Mas na época que eu fiz esse trabalho, tinham 367 poços perfurados nos Solimões, no ano passado, em julho. A Petrobras ela é a única detentora de um bloco exploratório A, que é o ACT-8. A gente tem diversos sucessos em análogos em bacias peruanas. Tem alguns campos muito interessantes de gás na região. E o Acre é uma região subdesenvolvida quando comparado aos outros estados. Então, eu acho que é uma oportunidade boa de
possivelmente com algumas pesquisas e algum sucesso exploratório, ter um desenvolvimento da área maior, aumentar a distribuição de energia no estado e nas adjacências dele também. E também, um dos motivos que me trouxe a realizar esse trabalho é que tem muito pouco trabalho publicado com geofísica na região. Eu vejo bastante trabalho publicado na estrutural dela, ela como é uma tectônica compressiva, a estrutural da bacia ele é bastante interessante. E esse memoir da APG 117, quando eu estava fazendo a monografia, ele iniciou a ser publicado pela APG. Tá aqui a capa dele, se você tiver interesse, pesquisar ele na internet. Basicamente, ele fala sobre o sistema petrolífero das bacias dos Andes, no Peru e na Bolívia. Localização. Bacia do Acre, eu acredito que a maioria de vocês sabe onde o Acre fica. Ele fica localizado no noroeste do Brasil, no extremo oeste, basicamente, entre os faróis 6 e 9, meridiano 72 e 74 aproximadamente. Ele tem alguns limites com algumas bacias. Essa aqui é a bacia de Ucayali, em Peru, tem produção. Bacia de Maranhão, também no Peru. Bacia de Solimões, a nordeste, também bacia brasileira. E no sul dela, sudeste, tem a bacia Madre de Dios. Ela é uma bacia multicíclica, ou seja, ela tem diversos ciclos associados a ela. Ela é uma bacia que vem desde o Paleozoico até o Cenozoico com sedimentação. Então, vocês podem imaginar a quantidade de influência por tectônica e orogenias que influenciaram essa bacia. E uma área de 97 mil quilômetros quadrados. Eu trago um pouco do histórico exploratório da bacia. Como vocês podem ver, o início da exploração nela se deu em 1935 até os dias atuais. Então, é muito tempo. A gente inicia a exploração da bacia com alguns trabalhos realizados pelo DNPM-CNP, basicamente para fazer um reconhecimento inicial da região. Teve alguns levantamentos estratigráficos e estruturais, inicialmente para ver a avaliação potencial petrolífero da bacia. E alguns trabalhos de campos também, que eram mais recorrentes na época. A segunda fase, que se deu entre 1953 e 1964, basicamente ela se iniciou por causa da criação da Petrobras. Tiveram alguns estudos, como o estudo de Link, de 1958, e teve mais um incentivo a explorar a bacia, já que teve algumas descobertas de pequenas acumulações de gás no Peru, em Ganso Azul e Maquia. Então, como a gente via uma certa similaridade na estratigrafia da bacia, você conseguia começar a correlar, a correlacionar a bacia uma com a outra. Tiveram mais expedições de campos e foi quando iniciou-se a perfuração de poços na bacia. Tiveram 4 poços estratigráficos, onde o seu único objetivo é analisar a estratigrafia, sem objetivo direto, exploratório, no caso de você achar um reservatório. Alguns levantamentos gravimétricos e fotografias aéreas também foram utilizados na época. Na terceira fase, foi quando a gente inicia a perfuração exploratória, de fato. Então, tiveram 4 poços pioneiros da Petrobras com o objetivo de atingir a seção cretácica da bacia. Diversas pesquisas foram desencadeadas devido à perfuração desses poços e mais descobertas no Peru surgiram. Então, aumenta mais a fome pelo conhecimento na bacia por causa das descobertas das adjacências. Então, a gente está vendo o nosso vizinho descobrir, e a gente está lá tentando, e até, de fato, a gente entrar na quarta fase, né? Tem uma retomada da exploração, porém, a gente aprofunda um pouco na estratigrafia. No caso, a gente tem perfuração de 2 poços, inicialmente, que atingem a seção pré-cretácica. A descoberta do campo gigante de Camisea, um campo de gás que tem cerca de 426 bilhões de metros cúbicos de gás. Então, a fome continua para perfurar, e tem a perfuração de um terceiro poço durante essa fase, que também deu seco, assim como todos os outros na bacia, sem nenhum sucesso exploratório. Teve
Um poço que teve algumas manchas de óleo, alguns poços que tiveram indícios de gás, porém nada significante de um ponto de vista produtor. Na quinta e última fase, tem a criação da ANP. O bloco BAC, o BAC1 foi concedido à Petrobras na época da rodada zero. Teve retomada dos investimentos até na bacia, porém o bloco ele foi devolvido em 99. A ANP, com parte do seu plano plurianual, ela fez um levantamento na bacia do Acre 2D, junto com gravimetria e magnetometria, em 2013, e provavelmente com o objetivo de incentivar as licitações da 12ª rodada da ANP, em 2013 também. E nessa mesma rodada, a Petrobras obteve um bloco. Eu vou falar mais sobre ele. Ele está suspenso até hoje por questões ambientais. A 12ª rodada da ANP ela veio com viés mais do fraturamento hidráulico, porém o órgão regulador ambiental teve um embargo que, no caso, proibiu o fraturamento hidráulico no Brasil. Então, esse bloco está suspenso desde então. Esse foi o bloco aqui, adquirido pela Petrobras, no setor SAC. Ele é a CT8, ele está localizado um pouquinho mais a norte, na bacia. E agora a gente entra um pouco na geologia. Né? Eu trago aqui algumas classificações da bacia do Acre, que elas foram feitas por diversos autores diferentes. Primeiro, o Baylis Nelson, no trabalho de Figueiredo, de Gabaglia e Figueiredo, classifica a bacia do Acre como uma periestrutura ou uma bacia fordípia assentada sobre litosfera rígida. Então, basicamente, uma periestrutura que se abre numa litosfera rígida aqui, um embasamento, associada à formação de uma megaestrutura compressional, que no caso é o cinturão andino, ou seja, você tem a compressão posterior dos Andes. Né? Cleme segue mais ou menos uma mesma linha. Ela tem uma bacia que vem do tipo 5 para tipo 2B, como vocês podem ver aqui embaixo. Não vou entrar muito a fundo nisso, mas tem uma outra classificação que é por Kingston, de 1983, que é um pouco mais moderna. Ela divide cada período em um tipo de tectônica diferente da bacia. Bom, a bacia do Acre, como ela tem influência de dois principais eventos tectônicos, que um é a sinéclise amazônica paleozoica, que é semelhante às bacias paleozoicas que a gente tem no Brasil, como Amazonas, Solimões, Parnaíba, Paraná. Mas ela também tem a influência dos Andes, né? Então ela tem uma nova fase, então um novo trend é criado tectônico na bacia. Então ela inicia basicamente com esse trend leste-oeste da bacia, uma bacia de forma oval, extensa, rasa, e depois, com a influência dos Andes, ela tem a sua tectônica bem basculada. Então, no caso, a gente começa a ver falhas reversas, falhas que antes eram extensionais, elas se tornam compressionais. Então, é bem interessante. Bom, só um momento, beber uma água aqui. A bacia do Acre ela tem 7 fases tectônicas caracterizadas. A primeira, ela é basicamente quando se dá a abertura da bacia, aproximadamente siluriano no final, no siluriano e início devoniano. Esse fechamento ele é seguido de uma compressão da orogenia caledoniana, que é quando você tem o fechamento do Paleoceno Tétis, Iapetus, desculpa. Na segunda fase, você tem uma sedimentação paleozoica na plataforma, que ela é basicamente afetada pelos movimentos da orogenia eoceniana, no Devoniano inferior até o Carbonífero inferior. Está aqui no momento, se você olhar aqui embaixo, esse do Acre está aproximadamente aqui, com esse momento de incursão marinha sobre o continente. Terceira fase, você tem a subsidência e estiramento da litosfera. Ela gera uma bacia do tipo SEG durante o Permo-Carbonífero. Na quarta fase, você tem uma distensão do retroarco durante o Triássico até o Jurássico Médio, que é a orogenia tardeciniana. Na quinta fase, tem uma compressão causada pelo diastrofismo Juruá, basicamente influência da quebra do Atlântico, da abertura do Atlântico, quebra entre a placa sul-americana e a africana.
E a sexta fase a sexta e sétima fase são diretamente influenciadas com a orogenia andina, né? Então você tem a sexta fase com a orogenia direta andina no Neocretáceo, fazendo uma bacia foreland, e na sétima fase você tem a compressão Cashflow durante o Mioceno. Bom, e sobre a estratigrafia da bacia, a gente melhor iniciar pelo embasamento. Basicamente, o embasamento da bacia do Acre é o Crato Amazônico. O Crato Amazônico ele é um núcleo que tem a Amazônia Central com diversos terrenos amalgamados nele. E um desses terrenos é onde a bacia do Acre ele se assenta, que é o Rondoniano Sanguináceo, do Mesoproterozoico. A composição litológica desse cinturão ele é muito variado, vai de rochas ígneas a rochas metasedimentares, rochas meta-ígneas, então ele é muito variado. Porém, eu trago aqui alguns eventos ígneos que a gente teve na bacia. Você tem algumas rochas graníticas subalcalinas entre 1,45 e 1,3 bilhões de anos atrás. A gente tem um magmatismo granítico anorogênico, que são alguns granitos Rapakive identificados na região. Também tem Younger Granites of Rondônia, entre 1,1 e 0,9 bilhões de anos atrás. Tiveram algumas coberturas sedimentares nesse cinturão metamórfico que são intercalados com algumas rochas vulcânicas básicas, que são datadas aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, que traz uma curiosidade com esses derrames basálticos. Eu vou falar um pouco mais sobre eles quando a gente começar a entrar mais nos dados. Estratigrafia, como eu já citei, como tiveram diversos eventos tectônicos, também relacionado a isso, tem diversas sequências estratigráficas. Então, assim, é muito sedimento e muita fase, por isso é uma bacia que a gente chama de multicíclica, basicamente, né? Essa é uma carta elaborada pela Petrobras, de Cunha, de 2007. Eu trabalho em cima dela e eu trabalho dividindo algumas sequências, né? A gente tem, primeiramente, sobre o embasamento, a gente tem a sequência de Siluriano até o Devoniano inferior. Essa sequência é correlata, ela não conseguiu ser perfurada por nenhum poço na bacia, ela consegue ser inferida por sísmica, vindo lá do Peru até a bacia brasileira. No caso, ela é correlata ao grupo Contaiá, da bacia do Maranhão. É uma sedimentação basicamente continental, com intercalação de sedimentação marinha, então você tem esse sistema transgressivo e regressivo na bacia, basicamente sedimentação de folheiros e arenitos, e tem uma possibilidade de ter tido uma erosão devido ao sorgimento da orogenia caledoniana. Seguindo, a gente tem a sequência do Devoniano inferior até o Carbonífero inferior a médio. É uma seção basal arenosa de muitos conglomerados. Essa seção ela já foi perfurada em alguns poços. Parece ter sofrido intensa erosão também, porém associada à orogenia arseniana. E ela é correlata ao grupo Cabanilhas da bacia do Caialha. Próximo é a sequência carbonífera inferior, até o Permiano inferior. Eu vou tentar não entrar muito no detalhe disso, senão não vai dar tempo de chegar no nosso objetivo. Mas o primeiro estágio é uma sedimentação continental, que depois pula para uma sedimentação carbonática de plataforma rasa, então ela sai da formação Apuí, que são alguns leques aluviais, até a formação Cruzeiro do Sul, com esses carbonatos. Ele é correlata, a formação Apoelha é correlata à formação Juruá no Solimões e Monte Alegre no Amazonas, então já começa a ver a correlação com as bacias paleozoicas no Brasil. E a formação Cruzeiro do Sul, ela vem desde o Caialho também, tem alguns evaporitos, é um pouco interessante, e eles são correlacionáveis até à formação Irati na bacia do Paraná, então a gente começa a observar como a gente pode correlacionar o conteúdo orgânico da bacia do Paraná com essa formação na bacia do Acre. Então, próximo a gente tem a sequência do Permiano, médio até o Triássico inferior. São depósitos molássicos, os famosos red beds. Eles correspondem ao grupo Mitu, na bacia do Caialho e Maranhão. A gente também pode correlacionar, a gente inicia os alíneos marinhos com uma incursão sobrepostos, com muito siltito, arenito, folheiro, misto, que é a formação Rio do Moura.
ela é correlacionável com a formação Mutuca, do Parnaíba, e esse topo ele corresponde à continentalização da bacia, ou seja, quando a gente inicia o processo de formação do continente, do megacontinente Pangeia. São bastante arenídeos avermelhados, com alguns argilitos e também evaporitos, né? Aqui tem a sequência do Triássico Inferior até Jurássico, é uma subsidência flexural, que é a formação Juruá-Mirim. É um ambiente fluvial, lacustrino, sábica, temos siltídeos avermelhados, e o que é muito interessante aqui é quando a gente inicia os processos ígneos. A gente inicia um processo ígneo ácido extrusivo, que são alguns traquitos nefelínicos datados de aproximadamente 194 pelo método potássio orgônio, e ele é correlacionável ao magmatismo Penatecala, que também pode ser encontrado na Bacia de Solimões. Próxima sequência, antes da gente entrar no Cretáceo, é a sequência Jurássico Inferior. Ela é composta de alguns arenídeos avermelhados, é um ambiente já continentalizado, desértico, aquele sistema eólico já estabelecido na Bacia do Paleozoico, e é a porção superior, basicamente, da formação Juruá-Mirim. E ali tem alguns derrames basálticos que podem ser correlacionados ao início da quebra do Atlântico. Como vocês podem ver, a gente tem o diastrofismo Juruá aqui separando toda essa seção paleozoica, ainda tem um pouco do Mesozoico aqui no meio, mas para início da consolidação mesozoica da bacia e posteriormente a Cenozoica. Basicamente, você tem 3 sequências aqui, Turoniano superior, Campaniano inferior. Turoniano, Campaniano são formações, são épocas famosas pelas suas deposições de ótimos geradores mundialmente. A gente tem formação Rio Azul, que é um sistema fluvideltaico. Você tem a sequência Albiano superior até o Coniaciano, que é a formação Moa, são os arenídeos com alguns folhelhos. Aptiano Cenomaniano, que é a formação Moa, alguns arenitos e alguns conglomerados. E estou quase finalizando, juro. É a sequência Campaniano inferior Oceano, que é a formação Divisor, Ramon. E, para finalizar, a formação Solimões, que a gente tem através da bacia do Solimões, do Amazonas, que são basicamente alguns arenitos, alguns canais de areia entre lamas. Então, para dar um pouco do viés da geologia estrutural, a bacia do Acre é localizada aqui. Eu não vou entrar muito em profundidade nesse mapa, mas esse mapa é basicamente do Vanderlei Filho, de 2010. A bacia do Acre ela tem uma calha central próxima à falha de Batã. Essa aqui é a principal falha que a gente tem na bacia, é uma falha reversa. Eu vou mostrar para vocês em sísmica ela. Ela é basicamente... ela é essa calha central é centrada pela falha de Batã e falha de Batã Oeste também, que é essa aqui. E tudo isso é soerguido no final com a Serra do Divisor. Então, onde você tem a divisão da Bacia de Caiá ali, entre a Bacia do Acre, é pela Serra do Divisor, que é no limite do Peru-Brasil. Aqui eu trago alguns estilos estruturais. Basicamente, Oliveira foi um grande autor, né, nessa bacia. Ele tem diversos trabalhos na bacia do Acre com viés estrutural. Tem uma classificação de alguns estilos estruturais entre extensionais e compressionais. Eu vou mostrar algumas seções aqui. Basicamente, a falha de Batã ele classifica como um estilo extensional, que depois se tornou um estilo compressional do tipo 3. Tem aqui algumas falhas que são por parte dessa influência dessa tectônica compressional também. Essa aqui, ele consegue mapear alguns basaltos. Como vocês podem ver, a qualidade do dado não é a melhor do mundo desde essa época. Aqui tem algumas outras seções com alguns estilos estruturais da bacia. Eu quis trazer só para ilustrar mesmo. É bem bonita essa estrutural na bacia. É bem diferente do que a gente tem nas outras bacias, que são mais quando a gente tem as bacias de margem leste, que a gente tem uma tectônica mais extensional. Uma bacia mais do tipo SEG. Ela é bem diferente por essa tectônica compressiva. Então, depois de ter feito essa descrição inteira, estratigráfica, regional da bacia, a gente começa a entrar um pouco mais a fundo no sistema petrolífero dela. E aí que começa a avaliação da bacia, basicamente. Primeiro elemento do sistema petrolífero é o que a gente classifica como uma rocha geradora. Geralmente são rochas finas, com conteúdo sedimentar fino,
E o que vai definir se a sua rocha geradora ela é boa é o conteúdo orgânico dela e a natureza desse conteúdo orgânico. Isso é facilmente identificável pelo carbono orgânico total e pelo índice de hidrogênio também. Há outros métodos, porém eu não entro muito a fundo. Se vocês quiserem, depois eu posso até compartilhar minha monografia com vocês. Eu entro mais a fundo no texto da monografia, explicando cada um dos métodos bonitinho, para deixar a metodologia completa. A formação Cruzeiro do Sul, ela é uma formação depositada no Permiano, assim, próximo, termocarbonífero, e eu trago aqui um gráfico de geradoras globais e sua porcentagem, né, mundial. Então a gente vê que esse tipo de geradora, ela tem um viés um pouco mais de gás, ela tem mais uma tendência a ter geração de gás, porém também de óleo, e ela é perfurada na bacia do Acre, então é comprovado que a gente tem uma geradora lá, e o carbônico orgânico total que eles fizeram em um dos poços, ele pode chegar até 6% e um índice de hidrogênio de 225 miligramas de hidrocarboneto por COT. Isso dá uma tendência a você aceitar que isso é uma geradora de gás, tá? Também tem uma possível geradora alternativa na bacia, que eu já citei anteriormente, ela é geradora das bacias peruanas, que o COT lá pode chegar até 34%. Então, assim, se a gente conseguir fazer a correlação e achar essa geradora na bacia, eu acho que seria aumentaria muito mais o interesse e a fome de poder explorar nela. Então, assim, esse nominado devoniano ainda não foi perfurado, como eu disse anteriormente, ele é só inferido por sísmica. Como a gente não tem muitos poços na bacia, a gente não conseguiu detectar até hoje. E esses poços eles chegam em vazamento e infelizmente eles não conseguiram perfurar o devoniano. Aqui também eu trago um mapa de gradiente de temperatura. Então, o que você quer é um ambiente que você tenha tendência a ter geração, então você vai procurar coisas que têm um gradiente maior, então localizado aqui mais a norte. A bacia ela tem um raseamento a sul, então ela fica mais rasa aqui e ela vai descendo quando você vai mais a norte. Segundo elemento do sistema petrolífero, aqui infelizmente eu não trago nenhum componente petrofísico ao reservatório. Eu até cito isso nas minhas recomendações, que seria muito interessante um trabalho petrofísico na área. Eu não tenho conhecimento de algum, se vocês conhecerem, fico feliz com o compartilhamento dele. Mas, basicamente, tirar a porosidade, permeabilidade, saturação de água, coisas do tipo quando você aplica a lei de Art na petrofísica, basicamente. Mas os reservatórios propostos para essa área são basicamente alguns arenitos e carbonatos da formação Juruá-Mirim, também arenitos e carbonatos da formação Cruzeiro do Sul e também alguns arenitos da formação Rio do Moura. Selante é o terceiro elemento aqui que a gente classifica do nosso sistema petrolífero. São rochas basicamente que vão precisar ter baixa permeabilidade e porosidade para não deixar o óleo sair, ou gás, no caso. E o que foi proposto é basicamente alguns folhelhos e margas do Cruzeiro do Sul, algumas anidritas e alitas, como eu citei antes, a gente tem alguns evaporitos na formação Juruá-Mirim, folhelhos da formação Moa e, no caso, algumas ígneas, como a gente viu anteriormente, alguns granitos e alguns basaltos que tem da época do Jurássico. Aqui eu apresento um novo elemento, aí a gente já entra na questão de ser um elemento ou um processo, mas é basicamente a trapa. A trapa na bacia do Acre, ela pode ser tanto estrutural como estratigráfica, então às vezes ela pode ser estrutural quando você vai mais a leste da bacia, da falha de Batã, que é essa principal falha da bacia. Há um viés mais estrutural estratigráfico quando você vai mais a sudeste da bacia. Esse aqui é um modelinho, esse aqui é uma seção que o Zalan propôs em 2004, bem bonita, bem descritiva. A QNP traz na 12ª rodada de licitações também essa seção aqui, com algumas simulações de como seriam as possíveis acumulações de petróleo na bacia. Então, a gente tem alguns sistemas petrolíferos propostos, que são basicamente nominado Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, e nominado Juruá-Mirim, Cruzeiro do Sul, Juruá-Mirim. Eu trago especificamente esses
porque são esses que encontraram alguns indícios de óleo ou gás na bacia. Então, algumas manchas, alguns detectores de gás tiveram um certo pico. E, assim, o inominado a gente ainda não encontrou. Porém, o Cruzeiro do Sul, eu tenho que até mudar isso aqui. Esse ponto de interrogação provavelmente poderia mudar e virar um ponto de exclamação, porque ele foi comprovado por biomarcadores, quando eles tiraram algumas amostras de óleo. E alguns análogos. Basicamente, eu tento comparar aqui, e também foi feito isso em diversos outros trabalhos, a fazer a comparação da bacia do Acre com a bacia de Ucayali, no Peru, também a bacia de Maranhão, um pouco mais a norte, Madre de Dios aqui embaixo. Como vocês podem ver, tem muitos pontos produtores na bacia de Ucayali, no Peru. Campos que esses são world class, basicamente, eles possuem um volume muito grande de gás. Aqui eu apresento um complexo de Camisea Pagorene, que tem esses dois campos de gás aqui em Pagorene, e tem um complexo de Camisea aqui que é gigante, 13,6 trilhões de pés cúbicos em outra unidade, e alguns também têm óleo associado a esse reservatório. Aqui eu também trago uma seção que Caputo, em 2014, tentou fazer a comparação da estratigrafia do Bacia do Acre com o Caiali, e estabelecer o ambiente deposicional. Isso é de extrema importância quando a gente está realizando exploração de petróleo, para a gente poder definir as nossas sequências estratigráficas, nosso mapeamento, e até poder fazer as nossas correlações com a sísmica que a gente tem, com os dados que a gente tem, petrofísica também. Basicamente, ele faz essa comparação que é bem interessante, e é assim que eu fiz as outras correlações também, quando eu estava fazendo a descrição das sequências. Ele mostra também onde tem algumas ocorrências de hidrocarbonetos nessa bacia, o que você também pode trazer possivelmente no âmbito exploratório para a bacia. Eles também fizeram isso na apresentação da 12ª rodada de licitações com Vasconcelos e Coutinho. Vasconcelos é um dos orientadores desse trabalho que eu fiz. E eu entro em materiais e métodos. Daqui para frente vai ser um pouco mais rápido. Aqui eu apresento basicamente como eu trabalhei em termos de resultado na área. Então, eu utilizei alguns softwares, utilizei o ArcGIS para fazer alguns mapas, o Petrel para fazer interpretação sísmica, amarração de poço sísmica, Techlog para observar alguns dados de poços, e o Geosoft para interpretar dados de métodos potenciais. Então, isso aqui é a quantidade de dados inteiras na bacia do Acre. Eu decidi por pedir só esses dados aqui. Eles eram dados mais recentes, mais de alta qualidade. Eu foquei mais nesses poços porque eles estavam sobre linhas sísmicas que eu estava utilizando, então eu dei uma preferência maior a eles. Basicamente, a metodologia que eu segui é padrão, um levantamento bibliográfico. Eu solicitei os dados junto à ANP. Se vocês têm interesse a fazer estudos de petróleo, a ANP ela disponibiliza esses dados publicamente. Tem uma resolução da ANP que é chamada 787 de 2018, que basicamente ela traz essa possibilidade para todo mundo, solicitar dados que já estão públicos na indústria. Eu acho que é 757, na verdade, de 2018. Mas, enfim, depois a Raquel pode me corrigir isso, por favor. Controle de qualidade dos dados, ou seja, retirar dados que não faziam sentido, está ali alguns spikes, fazer correção de urna, dos dados gravimétricos, magnetométricos, depois prosseguir com a amarração de poço, e depois prosseguir com a interpretação sísmica, por isso que eu quebro para baixo, e depois seguir com alguma análise de mapas, integrar tudo no final e basicamente tentar responder algumas perguntas. No controle de qualidade dos dados, basicamente pega a sísmica, vejo o pré-processamento, no caso eu rotaciono algumas fases para ver se ela encaixa bem, realizo alguns splicing de logs, alguns de spikings, calibração de sônico, na magnetometria, bem padrão também, remoção da variação de urna, a gente aprende isso bem nas aulas de geofísica, de spiking para tirar qualquer dado que esteja fora do comum, e remoção do IGRF, que é o International Geomagnetic Reference Field. Tudo isso para nivelar os dados.
Gravimetria, a gente faz a correção de maré, deriva, a gente transforma um dado de Fourier também em anomalia Bouguer, e correção de terreno também. Só um momento. Aqui eu mostro um dos métodos que eu utilizei para fazer a amarração de poça sísmica. Quando você tem o perfil de sônico e perfil de densidade, você consegue obter esses dois dados, densidade e velocidade. Com isso, você consegue obter os seus coeficientes de refletividade, que são basicamente esses bastõezinhos aqui que vocês estão vendo. Depois que você tem esses bastãozinhos, ele vai convolver esses bastões. Então, esse é o processo de convolução. E depois que você realiza essa convolução, esse aqui é o seu sismograma sintético. Com esse sismograma sintético é o que você vai fazer a comparação com a sua sísmica. Você vai basicamente trazer esse sismograma sintético, você vai botar numa linha sísmica onde ele pertence, onde o poço pertence, e você vai tentar fazer a calibração desse sismograma com o poço que você tem. Então, basicamente, você vai tentar cruzar um pico com pico, um vale com vale, basicamente. E foi o que eu segui para esses poços. Eu fiz a amarração de poços para todos os poços que eu tenho aqui. Esses poços, eles têm todos os logs, eles têm todos eles têm checkshot, se eu não me engano. E o checkshot é basicamente um dado que eles performam basicamente uma mini sísmica enquanto você está perfurando. Então, você tem uma fonte de energia que ela é emitida ondas sísmicas no poço, tem um receptor lá embaixo que ele consegue captar o quanto tempo demorou para essa onda chegar lá. Então você tem um dado de tempo, você consegue cruzar com a profundidade, aí você tem que lembrar daquele conceito lá de ΔS, ΔT, você tem velocidade. Então, se você quisesse fazer um modelo de velocidade para sua sísmica, de transformar ela de uma sísmica porque sísmica é um dado em tempo. Então, se você trazer a sísmica para um dado em profundidade, você precisa de um modelo de velocidade. Então, é mais ou menos nessa ideia. São conceitos básicos, porém complexos também. Mas basicamente depois eu realizei a interpretação sísmica, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e também realizei a análise de alguns mapas, magnetométricos e gravimétricos. Aqui são os mapas de gravimetria, esses mapas são da Georadar, que veio do relatório deles, que também vieram com os dados que eu solicitei. Eu também fiz os meus próprios mapas, porém eu decidi usar o deles por questões de tempo de apresentação de monografia. Seguindo um pouco à frente, aqui tem um mapa de anomalia magnética também. E a integração de todos esses dados, e a gente começa a ter os resultados. Então, aqui o que eu tentei fazer é basicamente trazer uma seção sísmica. Com ela, a gente começa a adicionar alguns aspectos. Eu não gosto muito dessa color bar que está agora, que é o padrão do Petrel. Eu trago ela para um pouco mais preto e branco. Eu aperto um pouco a coloração também para poder observar coisas que chamam mais atenção em uma questão de amplitude. E também gosto desse filtro que é o TecVA, que ele foi elaborado por um geólogo da Petrobras. Basicamente, a gente tem essa linha e a gente começa a realizar a interpretação a partir do poço. Então, você vê que tem algumas quebras no poço de litologia que podem corresponder a uma certa discordância, você começa a mapear. E aqui elas são bem claras. Então, você tem algumas discordâncias aqui, se eu não me engano, esse é o topo do Cretáceo, que é uma discordância bem significante aqui na bacia. Você também tem alguma coisa aqui, você começa a ver alguns canais aqui que são da formação Solimões também, aqui é bem fácil de ver também. Essas são linhas um pouco regionais também, esse é um aspecto que tem que ser levado em consideração. E elas veem coisas bastante profundas, vocês conseguem ver coisas bem interessantes aqui acontecendo até no embasamento, isso me chama muito a atenção. E quando a gente faz a interpretação e integra todos os dados, basicamente a gente começa a observar o comportamento dos seus dados de acordo com a sua área, basicamente. Então, a gente começa a ver aqui a estratigrafia aparecendo. Esse aqui foi um poço perfurado pela Petrobras, ele foi seco. Teve alguns indícios de gás na formação Rio do Moura, que aqui nessa seção é um pouco pré-cretácica.
tem a discordância que é eocênica no topo, discordância que é do topo do Cretáceo, você tem a discordância neojurássica aqui, e você começa a ver algumas discordâncias angulares, fazendo alguns top-laps aqui na estratigrafia. Esse é o topo do Carbonífero, e esse poço ele chega um pouco até no embasamento, que é de composição granítica, se eu não me engano. Aí. E o que é muito bonito e interessante de se ver é a tectônica sendo interpretada aqui. Então você tem algumas falhas, uma falha com algumas antitéticas vindo por causa dela, um embasamento extremamente influenciado pela tectônica. E a gente também consegue associar isso aos dados que a gente tem de métodos potenciais. Então, basicamente, a gente começa a ver alguns altos na gravimetria, alguns altos na magnetometria também, seguidos por baixos, e a gente começa a pensar o porquê isso está acontecendo. A gente vê algumas feições muito estratificadas aqui no embasamento, com esse baixo gravimétrico, com esse baixo magnetométrico, o que dá você pensar que talvez ali você tenha uma meta sedimentar em vez de uma ígnea. Esses dados têm um espaçamento muito grande, então eles têm uma detecção muito boa do que está no embasamento. E essa linha, eu não mostrei ela, desculpa por isso, ela está localizada aqui mais a nordeste, no noroeste do levantamento. A próxima linha que eu vou, essa foi a linha 8, eu vou para a linha 9, que é uma linha também paralela à última que eu mostrei, então ela também pega essa falha de Bataan aqui, aparecendo bem na sísmica. Eu faço o mesmo processo para chegar onde eu quero e combino tudo no final para esse perfil sismo mag gravimétrico, vamos dizer. Eu tinha até uma brincadeira que eu ficava chamando isso de perfil SMG, sismo mag grave. Mas basicamente a gente vê estruturas semelhantes na bacia. Não tem nenhum poço perfurado nessa linha aqui, tem uma próxima linha que tem 2 poços perfurados, que é um pouco mais interessante também. Mas a gente continua observando alguns aspectos aqui. Você tem a gravimetria aumentando um pouco aqui na estrutural, porém você não vê tanto um aumento na magnetometria como a gente vê na última linha. Porém, quando a gente vai chegando mais raso aqui, como o embasamento está mais raso, a gente começa a ver essa densidade subir da grave, né? E a magnetometria, ela decresce de um modo até oposto. Então, isso começa a trazer algumas ideias na interpretação. Infelizmente, não tem muita correlação com a estratigrafia de fato, esses dados de métodos potenciais, mas a sísmica vocês têm que confessar que é bem bonita. São dados muito legais e são dados públicos que você pode usar. Essa linha aqui que eu trago também é uma linha paralela, sudoeste-nordeste. Ela é uma linha muito regional, então você pode ver como a bacia ela começa a rasear também quando ela começa a ir em direção à bacia dos Solimões. Você tem uma serra aqui que divide os dois. Tem o mesmo estilo de tectônica também. Porém, o que é curioso é que esse poço aqui, ele teve ele foi classificado como seco sem indícios, porém ele é seco com indícios de óleo na formação Juruá-Mirim e na formação Rio do Moura também, que são alguns arenitos e carbonatos. Então você tem essas mesmas manchas de óleo nos carbonatos, arenitos, e você começa a pensar, por que será que tiveram essas manchas de óleo? A primeira coisa que você também pensa quando você está tendo alguma operação, será que isso é influência do seu fluido de perfuração? Você está usando uma lama à base óleo? Será que isso está te induzindo alguma interpretação diferente do que é? Você traz a fluorescência para você conseguir ver essas suas amostras, para ver se aquelas amostras de óleo são realmente de óleo produzido na bacia ou de algum fator externo que você, o ser humano, de fato incluiu ali, que é o caso do fluido. Mas essa seção, ela basicamente esse poço, voltando, ele tem alguns biomarcadores que dizem que o óleo dessa seção ela vem do Cruzeiro do Sul, como eu citei anteriormente. Porém, um poço aqui que foi também perfurado, creio eu, para tentar atingir esse pinch out aqui e esperar que tenha uma possível acumulação aqui nessa estratigrafia, ele infelizmente deu completamente seco, sem nenhum indício, pelo menos. Mas voltando ao meu ponto de integração de dados, a gravimetria aqui ela começa a ter uma resposta um pouco diferente. Então você tem
basicamente, ao longo da falha de Batam, que é mais ou menos aqui você tem coisas mais com alto gravimétrico, e aqui você começa a observar um baixo gravimétrico. Então, a gente começa a pensar, pô, será que essa gravimetria ela tem influência alguma com essa falha aqui reversa, que é a falha principal da bacia do Acre? A magnetometria ela tem um alto aqui, ela é interessante, porém ela responde mais ou menos de forma similar. Então, você tem uma resposta mais baixa na magnetometria mais a norte, você tem uma resposta mais alta, sul. Será que isso é influência de estrutural? Talvez não. Será que isso é influência de uma composição litológica do embasamento? Talvez sim. Aí a gente aqui vai para uma linha que ela corta, ela é uma linha strike. Ela é basicamente norte-sul, então a gente consegue ver aqui é norte, aqui é sul, então você vê que a bacia ela fica mais profunda quando você vai a norte, que são coisas que você quer que a sua bacia gere, você quer que ela tenha um gradiente termal suficiente para ter a sua geração. A bacia, como vocês podem ver, isso aqui está em milissegundos, né, mas ela é um pouco rasa, chega a aproximadamente uns 4.000 metros, 3.000 metros aqui. Então você tem que ter mais profundidade mesmo para você ter alguma produção. Eles já tentaram atingir a seção aqui em cima, mas como vocês podem ver, a tectônica mais recente, ela pode até servir de alguns condutos para a estratigrafia anterior, mas se você tem um pico de geração anterior, essa tectônica, como ela é muito recente, talvez ela não influencie muito e você já tenha gerado, etc. Mas enfim, voltando à linha que eu estava antes, essa aqui, você também tem uma resposta muito baixa na gravimetria quando você vai indo lá para baixo, e o oposto acontece com a magnetometria também. Aqui tem algumas outras linhas também, elas são um pouco mais simples, eu botei elas lado a lado. Só para responder algumas perguntas que vieram também acerca de você ter uma possível mini bacia quando você vai um pouco mais em direção a essa serra aqui que divide a bacia do Acre e a bacia dos Solimões. Tá. Então agora eu entro em algumas discussões, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Então, basicamente, como vocês viram, a interpretação sísmica ela é relativamente fácil aqui nessa bacia. Ela tem alguns refletores muito bem marcados, você consegue ver as discordâncias muito bem e marcar as sequências é bem tranquilo. Porém, como essas linhas elas são muito regionais, a sua resolução ela vai ser muito baixa. Então, você vai ver coisas que são maiores, basicamente. Você tem a visualização de um ganho de amplitude em algumas sequências. Talvez podem ser alguns leads, eu trouxe isso um pouco para cutucar mais o lado exploratório, porque eu acho que tem a possibilidade de você utilizar essas linhas 2D, traçar alguns leads, como a gente viu anteriormente, tem uma malha mais densa de sísmica mais a norte da bacia, de repente pegar alguns dados que tem sobre esse bloco da Petrobras, alguma coisa do tipo, para poder visualizar o interesse econômico da área, basicamente. Tiveram algumas manchas de óleo no poço 1 Rio do Moura do Acre. O mapa de gradiente termal ele entra bem aí, então no caso, se você está vendo que o gradiente termal com o poço ali localizado já é suficiente para ter alguma geração, então você já começa a pensar em um pouco daí para frente, vamos dizer. E eu também trago uma pergunta do porquê o embasamento se apresenta tão estruturado na sísmica. E basicamente, acerca da integração final, eu tenho algumas perguntas também, tipo, se os baixos gravimétricos podem ser relacionados basicamente a estrutural, né? Se eles podem ser alguns grabens, vamos dizer. A estratigrafia, ela influencia no sinal da anomalia magnética ou da Bouguer, ou é mais a litologia do embasamento, basicamente? O raseamento da bacia, ele pode causar essas anomalias positivas, magnéticas, ou até gravimétricas também. Algumas conclusões que a gente tira é que a estratigrafia da bacia do Acre ela é bem legal. Eu acho ela bem tranquila de se lidar. Ela é bem flat, porém quando você chega mais nesse trend um pouco mais estrutural, ela começa a ficar até mais emocionante, mais interessante. Ela é em grande maioria plana quando você vai um pouco mais ao nordeste, porém você tem, como eu citei agora, perto da falha de Batam Oeste, ali tem uma ação mais interessante.
basicamente, você tem uma maior estruturação, próxima folha de batalha foi o que eu citei agora, e tem ela tem baixa variação litológica dentro das próprias sequências, então não vai mudar muito quando você está numa certa sequência, você pode talvez não mudar muito de arenito, folhelho, mas tem algumas sequências que elas são altamente complexas, tá? Isso pode ajudar um pouco no range de sismofácil, já que você não tem muita variação. Porém, quando você entra em algumas sequências que tem vulcânica, vaporito, conglomerado, aí já começa a ficar um pouco mais complexo. Isso levaria a uma análise um pouco mais a fundo, vamos dizer. As anomalias magnéticas que a gente observou de campo total e Bouguer, elas não estão respondendo diretamente à astrologia estrutural, você não vê uma relação de fato com os dados positivos ou negativos com as falhas. Elas possuem um pouco maior relação com a litologia do embasamento, então eu percebi que o magnetismo, quando tem a perfuração de um embasamento um pouco mais basáltico, você tem um pouco de magnetismo maior, e a gravimetria ela também pode ser um pouco influenciada, mesmo com a coluna sedimentar, que eu cito a profundidade de fato de 5.000 metros, aquela lá estava aproximadamente certo de 3 ou 4 mil que eu citei antes. Alguns baixos gravimétricos eles não possuem relação com grave, então assim, a gente respondeu uma das perguntas, não tem relação. O raseamento da bacia também não influencia diretamente na anomalias magnéticas. Eu acho que influencia também em gravimétrica, mas isso também é interpretação, gente. Pode mudar de pessoa a pessoa. Dizem que se você botar 3 geólogos um do lado do outro para interpretar alguma coisa, eles vão interpretar 3 coisas diferentes. Então, algumas conclusões referentes às linhas. O alta gravimetria e baixo na MAG são devido à presença de alguns granitos que a gente tem no embasamento rondoniano. O baixo central de ambos os métodos, eles podem estar relacionados à presença de rochas metasedimentares, como eu mostrei antes, aquela estruturação na linha sísmica, no embasamento, que é bem interessante. Pode haver presença de vulcânicas básicas na linha 9, como eu disse, tem um alto magnetismo, entretanto ele pode ter uma intercalação com algumas rochas de menor densidade, como alguns metasedimentos, ou uma alta incidência de fraturas que pode estar desencadeando essa diminuição na densidade também, se você parar para pensar. Em direção ao nordeste da bacia, não tem relação com presença de depocentro, porque ele está entre a falha de Batam e a falha de Batam Oeste. Então, tem alguns perfis desse relatório que eles estão um pouco invertidos, que você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você está interpretando eles. O contraste na amplitude, lateralmente indo para o topo do embasamento, mostra claramente uma diferença na litologia. Então, numa parte da sísmica você tem uma amplitude, quando você vai para outra, você tem outra mais forte ou mais fraca. Isso pode induzir a uma certa classificação de rocha diferente. Aqui eu tento classificar como uma rocha ultrabásica, já que ela tem uma baixíssima densidade, como vocês podem saber, a rocha ultrabásica ela é muito rica em talco, minerais ferro-magnesianos, então eles vão ter uma tendência a ter uma densidade muito baixa e talvez um magnetismo alto, por causa dos minerais magnéticos. E segundo o relatório de Al-Haddad, também tem alguns baixos gravimétricos que podem influenciar a posição da calha central, porém ela é limitada ela é limitada pelo Serra do Divisor, porém a calha central ela se encontra entre as falhas. Batam e Batam Oeste, ele está posicionando a calha da bacia em uma posição diferente, que não tem nada a ver com o baixo que a gente vê na gravimetria. Então, aqui eu termino com algumas recomendações. Pessoal que está estudando, eu acho muito importante continuar com a pesquisa na bacia. Eu acho a bacia mega interessante e ela é muito de nova fronteira ainda, então tem muita coisa a ser descoberta ainda por ela. Ela só tem 11 poços numa área gigante. Tem que tomar cuidado com as áreas de proteção ambiental, sim. Mas tem algumas recomendações de trabalhos futuros que eu faço aqui que eu acho que podem ser levadas em consideração. Eu acho que uma deconvolução de Euler ou Werner, ela serve muito bem para você poder detectar o sinal dessa grave mag em profundidade, ou seja, dos dados métodos potenciais em profundidade. Então você consegue ver exatamente de onde está vindo a resposta, né? Não diria exatamente, porém, quando você faz a deconvolução, você consegue ver melhor, ter uma ideia melhor, ou num range de onde está vindo o seu sinal.
Um próximo estudo contendo a exploração integrada com todas as linhas sísmicas e poços da bacia, eu acho que é super válido. Hoje em dia, a ANP ela tem uma amplitude maior de solicitação de dados também. Quanto à sísmica, eu acho que só pode um levantamento por pedido, por ano, se eu não me engano. Mas você pode pedir, se você for de graduação, até 50 poços. E é importante fazer uma modelagem, sim, da bacia e com certeza alimentar um pouco a academia com esses dados e com esses produtos e estimular mais o conhecimento científico da bacia e debate sobre ela. Reprocessar essas linhas, que elas são um pouquinho antigas, eu acho muito legal, uma ideia muito legal também de se fazer. Caracterizar a petrofísica, tem uma suíte de logs bem interessante também. Talvez um possível teste dos plays não convencionais, claro, quando a gente tiver tecnologia e regulação apropriada para fazer isso. E basicamente planejar as futuras fases de leilão da ANP, que são da rodada permanente, então com uma possível regulação, uma possível liberação de certos métodos, isso talvez possa vir a alguns próximos bid rounds, a Bacia do Acre com alguns blocos, e algumas empresas que têm interesse, elas podem começar a aplicar os seus lances nas áreas. Aqui tem algumas referências bibliográficas, é um pouquinho extensa essa lista, mas eu posso compartilhar com todo mundo que esteja interessado. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela sua atenção e aqui eu termino meu trabalho.